Olá, querido ouvinte da Web Rádio Caminho da Paz. Meu nome é Cibele e a partir de agora você é meu convidado para o programa Espiritismo para Iniciantes, os primeiros passos na doutrina. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse espaço, os conceitos fundamentais do Espiritismo são abordados de uma maneira bem simples e objetiva, para que todos possam compreender. No programa da semana passada, falamos sobre a lei do trabalho. Conceituamos que trabalho é toda atividade útil que realizamos. Não apenas aquele trabalho remunerado, formal, de carteira assinada. Não. Uma atividade voluntária, o estudo, tudo o que fazemos para aproveitar bem o tempo que Deus nos deu em benefício do próximo é considerado trabalho. Falamos também dos impactos negativos da ociosidade, da preguiça, do desperdício desse tempo em atividades que não agregam nada. Temos que ficar atentos às distrações que o mundo material nos apresenta, para não deixarmos nossa vida passar sem sentido, sem propósito. Outro destaque do programa da semana passada é que o trabalho não ocorre apenas aqui, na Terra, enquanto estamos encarnados. O trabalho também é lei no plano espiritual. Falamos rapidamente sobre o exemplo de André Luiz, relatado no livro Nosso Lar, que mostra que existe sim trabalho nas colônias espirituais, e muito trabalho. Trabalho de socorro aos espíritos sofredores, trabalho nas câmaras de atendimento aos desencarnados, trabalho na organização e na direção das colônias e inúmeros outros. Enfim, após o nosso desencarne, não ficamos sentados na nuvem tocando harpa, não. Ociosidade é algo que não existe na criação divina. Hoje, vamos tratar aqui de outra lei natural, que é a lei de destruição. No Livro dos Espíritos, os espíritos superiores revelaram que vamos encontrar dois tipos de destruição no nosso planeta e que eles têm finalidades distintas. Ressaltaram que a lei de destruição se refere a um dos tipos de destruição que ocorre aqui, que é a destruição necessária. Vamos entender melhor o que ela significa. A questão 728 nos diz que destruição necessária é aquela que ocorre na natureza tendo em vista a natural transformação biológica, a renovação e até a melhoria das espécies. Dessa forma, os espíritos superiores nos esclarecem. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Na mesma questão, os espíritos superiores nos dizem que as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem, destruição esta que obedece a um fim duplo. O primeiro é a manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva. Como sabemos, quando não há predador para uma espécie, ela tende a se proliferar demais, causando desequilíbrio ambiental. A lei de destruição é fundamental para auxiliar nessa questão, mantendo a vida do planeta Terra em harmonia. E a segunda finalidade da alimentação por meio da destruição dos seres vivos é a própria nutrição. São as proteínas, as vitaminas, os elementos que extraímos daquilo que estamos consumindo. Ao comermos carne proveniente de animais, estamos utilizando os nutrientes que vêm do corpo material, ou seja, do invólucro corporal.
os espíritos superiores nos chamam a atenção de que a verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, está no princípio inteligente, que pré-existe e sobrevive ao corpo. Se Deus permite que a gente se alimente de animais, é porque ainda estamos num estágio evolutivo atrasado que necessita desse tipo de nutriente. Os corpos orgânicos só se conservam com o auxílio dos nutrientes vindos de matérias orgânicas. É claro que à medida em que nós formos evoluindo, poderemos ir descobrindo novas formas de nutrição, que não seja mais pelo abate de animais. Isso, na verdade, já está acontecendo. Algumas empresas já estão dedicadas a criar carnes em laboratório ou transformar vegetais em produtos muito similares à carne. Vemos no mundo cada vez mais pessoas aderindo aos alimentos vegetarianos e veganos, e a humanidade vai aos poucos percebendo que é possível se alimentar de uma outra forma. Estamos num processo de transição planetária, em que essa questão da alimentação também faz parte do pacote de evolução que estamos vivenciando. Quero destacar uma palavrinha de tudo que falamos até agora. A palavra é transformação. Ela é a essência da lei de destruição. Deus, que é infinitamente justo e bom, que é a inteligência suprema do universo, não iria destruir sua criação sem nenhuma finalidade, apenas para se divertir. Não. Há um objetivo maior na destruição necessária e que está diretamente relacionado com a questão da evolução. Ao longo do programa, isso vai ficar cada vez mais claro. Juvanir Borges de Souza, no livro Tempo de Transição, faz uma referência justamente a isso. Ele diz assim: a denominada lei de destruição melhor se conceituaria, no dizer dos instrutores espirituais, como lei de transformação. O que ocorre na realidade é a transformação e não a destruição, tanto no que concerne a matéria quanto no que se refere ao espírito. A célebre anunciação de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, foi uma antevisão científica no campo da matéria do que os espíritos viriam confirmar mais tarde ao codificador. Tomada como transformação, a norma aplica-se também ao espírito eterno, indestrutível, mas em contínua mutação, obedecendo à evolução e ao progresso sobre os processos mais variados e complexos. Como já falamos em programas anteriores, há uma lei de progresso que nos leva sempre para frente, e a lei de destruição está totalmente de acordo com essa lei, transformando o que é antigo, obsoleto, aquilo que atrasa a evolução, em algo novo, diferente e melhor. Uma reflexão que complementa isso que falamos está no livro As Leis Morais, de Rodolfo Caligares, que explica a lei de destruição como complemento do processo evolutivo, visto ser preciso morrer para renascer e passar por milhares de metamorfoses, animando formas corporais gradativamente mais aperfeiçoadas. E é deste modo que, paralelamente, os seres vão passando por estados de consciência cada vez mais lúcidos, até atingir na espécie humana o reinado da razão. Agora, como falamos, há um outro tipo de destruição aqui na Terra, que é a destruição abusiva. Ela não está prevista na lei natural porque coloca em risco a vida no planeta. Infelizmente, observamos a destruição do nosso planeta em função da desmedida ambição humana. As indústrias produzem cada vez mais para lucrar mais. Os produtos duram cada vez menos,
ou ficam obsoletos ou fora de moda, impulsionando os consumidores a comprarem mais. O consumismo está gerando lixo e poluição numa proporção gigantesca que o nosso planeta não está conseguindo suportar. A sustentabilidade do mundo em que vivemos é uma questão urgente. Na questão 735 do Livro dos Espíritos, Kardec nos faz um alerta. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. A destruição abusiva que vemos hoje ao nosso redor gradativamente irá desaparecer da Terra em razão do progresso moral e intelectual do ser humano. Atualmente já existe um número significativo de indivíduos e organizações espalhados pelo mundo, seriamente trabalhando para que a vida no planeta se desenvolva num clima de equilíbrio, o que demonstra uma conscientização mais ampla a respeito desse assunto. Isso também faz parte do progresso da transição planetária que está em curso. E nós? De que forma colaboramos para evitar a destruição abusiva do nosso planeta? Estamos fazendo alguma coisa nesse sentido? Reduzimos o consumo de carne, reduzimos a geração de lixo, reaproveitamos ou reutilizamos aquilo que compramos, ou estamos ainda vivendo alheios ao compromisso de cuidar do nosso lar terreno, só pensando na satisfação dos nossos interesses imediatos? Vale a reflexão. E com ela, vamos para um pequeno intervalo. Convido você a continuar ligadinho, tomar uma água, ouvir uma música e em breve voltaremos para mais um bloco do programa Espiritismo para Iniciantes, os primeiros passos na doutrina. Fique ligadinho, não saia daí!